Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, nosso primeiro desta quinta-feira, pra gente trazer, né? Dia 20, dia do amigo. E aí, você tem um amigaço desse? Você possa mandar uma mensagem pra ele assim, falando Feliz Dia do Amigo? Nos dias de hoje, meu amigo, minha amiga, tá difícil, né? Tá fácil não, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? E eu particularmente acredito muito nas pessoas ainda, mas evidentemente que, né, com moderação, né? Mas vamos então daqui a pouquinho trazer para você aí Campeonato Brasileiro da Série B, o mercado da bola que continua, agitadão. A gente traz já informações para vocês e também os jogos, né, da Copa Sul-Americana. O Botafogo jogou ontem, conseguiu a sua classificação, mas ficou mesmo o Botafogo poupando alguns jogadores. Ficou aquele gostinho de que poderia ser melhor, né? Mas o Botafogo já tem adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes para vocês que estão ligados sempre com a gente. Belezinha? Enquanto isso, deixa aí a sua curtida, compartilhe com seus amigos das suas redes sociais, né? Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Segura um pouquinho que tem 2 recados para vocês, mais o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta e eu volto já com muita informação de futebol para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Agora sim, estamos de volta para a gente trazer informação e muita informação para você. Eu já começo aqui falando do timão do Corinthians, rapaz. Pois é, o timão que tá aí se acertando na temporada, né? O Luxemburgo parece que está começando a dar um jeito nesse time do Corinthians nessa temporada. Corinthians que passou aí algum sufoco aí durante essa temporada, mas parece, né? Parece que o Corinthians pouco a pouco vai se ajeitando. No último jogo, por exemplo, tivemos a estreia aí do Matias Rojas, né? No jogo, pela Copa do Brasil contra a equipe do América Mineiro, né? Onde o Corinthians venceu por 3-2 e decidiu a classificação da Copa do Brasil nas penalidades máximas e o Rojas acabou
estreando e estreando bem. E o torcedor ficou bastante animado com o Matias Rojas. Entenda porque o Corinthians prometeu conversa diferente se Roger Guedes quiser sair do timão. O Corinthians não tem intenção de vender Roger Guedes ao Al Hilal ou ao Nasser, clubes da Arábia Saudita que demonstraram, né, interesse nele. Porém, a vontade do atacante será decisiva para uma eventual saída caso as negociações avancem. Ao contratar Roger Guedes em agosto de 2021, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, né, explicou a transação e prometeu um tratamento especial ao jogador em caso de propostas no futuro. Se chegar lá na frente e for para recuperar o que ele abriu mão, o Corinthians vai estar disposto para uma conversa diferente do que seria com qualquer outra venda de atleta, disse Duílio ao Sport TV 4 dias antes, 4 dias após o anúncio do reforço pelo clube. O Roger Guedes é de longe, né? De longe mesmo, o melhor jogador do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Por isso, todo esse entendimento do presidente. Essa conversa diferente quer dizer, o Corinthians tem contrato com o jogador até agosto de 2025 e poderia fechar a porta para qualquer oferta abaixo da multa rescisória de valor não informado, mas vai ouvir Roger Guedes e os outros clubes interessados em tê-lo em um momento importante da temporada, e tendo Roger como destaque e artilheiro em 2023, o Corinthians promete se esforçar para manter o jogador. Por enquanto, Duílio diz não ter recebido ofertas formais, sempre em nome da transparência. Hoje a gente trouxe o atleta, daqui a 1 ano e meio, alcançando objetivos, ele talvez tenha uma proposta para sair. Se isso for muito interessante para ele e para o Corinthians também, é claro, mas a vontade dele vai pesar muito quando chegar esse momento, porque ele abriu mão de muita coisa, explicou Duílio em 2021. Ao deixar o Shandong Taishan da China, Roger Guedes concordou pagar 700 mil euros, cerca de 3,7 milhões de reais na cotação atual. Ele também abriu mão de um alto salário, quase 10 vezes maior do que o do Corinthians. Em seu balanço, o Timão informou que gastou 16,4 milhões de reais para ter 40% dos direitos econômicos do atacante. Esse valor é pago parceladamente ao jogador ao longo do período de contrato. Ele abriu mão não só de 6 milhões de reais na rescisão na China, no período de contrato que ele tinha, mas também de propostas maiores que o do Corinthians, em termos de salário e principalmente em aquisição dos direitos. Um jogador livre, você não tem aquisição dos direitos econômicos dele, de um outro clube, mas o jogador normalmente a hora que ele ganha dinheiro, acaba acertando com o clube, ganha luvas altas e etc, né? No caso dele, no caso de Roger Guedes, os valores, as propostas que existiam para contar com ele, não só de salários, mas também para adquirir direitos econômicos, eram muito grandes. É o Roger Guedes, né, rapaz? Roger Guedes, que, sem dúvida nenhuma, como eu já disse aqui, hoje, a gente pode falar isso, pode cravar isso, é o principal jogador do Corinthians. Porque esse rapaz vem jogando, e olha, o Corinthians não é, assim, aquele mesmo Corinthians que a gente conhece, de brigar por títulos. Hoje não é esse time. Mas mesmo com todas essas dificuldades, Roger Guedes, né, é um jogador que faz a diferença no Corinthians. Você vê que até nesse jogo contra a equipe do América Mineiro, nós vimos uma situação diferente. O Roger Guedes até aqui, como não tem o Corinthians não tem um camisa 10, aliás até tem um camisa 10, né? Mas constantemente esse camisa 10 se machuca, né?
e joga muito pouco com a camisa do Corinthians, né? E com isso o Corinthians contratou o Matias Rojas para que possa dar uma balançada, né? Uma diminuída nesse prejuízo, porque o Roger Guedes, se você for olhar ou reparar os gols do Roger Guedes, quando ele pega a bola ali próxima da área, ele tenta resolver. E muitas das vezes ele dribla 2, 3 jogadores e acaba fazendo gol. Foi assim no jogo com o Atlético Mineiro. O jogador que eu estava falando, camisa 10, é o Renato Augusto. Agora veio na mente aqui. O Renato Augusto se machuca muito. E não é mais nenhum jogador jovem. Então o Corinthians depende muito do Renato Augusto. E o Roger Guedes vem sendo o principal jogador. Se perder o Roger Guedes, o Corinthians vai ter muitos problemas aí para repor essa perda, né? Fala do Grêmio, desejo de sair, dores e jogo duro. Entenda os bastidores da relação entre Soares e o Grêmio. Soares vai deixar o Grêmio? É a grande pergunta aí dos últimos dias. A pergunta que pipoca quase diariamente. Ainda não tem uma resposta definitiva, mas movimenta os bastidores da relação entre o clube e o jogador. Apesar do desejo de sair e de uma insatisfação do uruguaio com a postura do clube, a direção gremista faz jogo duro, não abre mão do camisa 9 e questiona os moldes de uma eventual saída. Rapaz, a gente estava falando de Roger Guedes aqui, que é um principal jogador do Corinthians. O Luizito Soares também vai nessa mesma linha, né? Segundo divulgou o Avación do Uruguai e confirmou o GE, Soares deixou claro o desejo de deixar o Grêmio e ficou descontente com a postura do clube, que não abre mão de mantê-lo. Tudo isso engloba o pacote de outras coisas dito pelo técnico Renato Portaluppi em entrevista coletiva. Grêmio e Soares seguirão sem se manifestar oficialmente. O uruguaio sofre com dores no joelho direito, todos sabem. Além disso, há o interesse do Inter Miami, que o faria reeditar a parceria com Lionel Messi, Busquets, Alba, ex-companheiros aí de Barcelona. Em contrapartida, a direção do Grêmio faz jogo duro. O clube só aceitaria a saída de Soares se fosse em caso de aposentadoria. Isso o impossibilitaria, né, de atuar por outra equipe a curto prazo, a não ser que houvesse uma compensação financeira ao time gaúcho. De outra forma, o centroavante só deixaria o Grêmio agora para o Inter Miami ou qualquer outro clube, sob pagamento de multa rescisória. O tricolor se protege com o contrato vigente e a cláusula de 70 milhões de euros, cerca de 375 milhões de reais, para liberar a estrela da equipe. Por parte de Soares, o calendário do futebol brasileiro, com jogos pouco espaçosos, né, e viagens longas, aumenta o sacrifício do jogador. Neste ponto, ele teria subestimado o futebol brasileiro, como afirmou o próprio presidente do Grêmio, Alberto Guerra, em entrevista coletiva recente. Nos Estados Unidos, Luizito teria a carga bem menor de jogos. A título de comparação, o Inter Miami fez um total de 38 partidas na temporada 2022, mesmo número atual do Grêmio este ano, mas ainda com mais da metade do Brasileirão e a reta final da Copa do Brasil para disputar. No Uruguai, o Ovación noticiou o pedido de Luizito para ir embora e conversas para resolver o futuro do camisa 9. O vínculo entre as partes tem duração até o fim de 2024. O jogador até devolveria ao clube uma quantia na casa dos 10 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais na cotação atual, segundo a publicação. Os uruguaios informaram um mal-estar de Soares com o Grêmio. O clube entende as dores no joelho do jogador, mas deseja que ele cumpra o contrato ou então rescinda para aposentadoria. O camisa 9 não aceitou bem a firmeza do tricolor.
O staff do jogador negou o desejo de sair e que haja negociações com a Inter Miami, ou com o Inter Miami, né? Consultado, um dos empresários, inclusive, falou que Soares hoje não quer sair. Tem Copa do Brasil e há que brigar por ela. O presidente do time da MLS, Jorge Mas, também disse que não há conversas com o clube gaúcho ou Soares. A imprensa argentina noticiou na última terça-feira avanço no negócio ainda nesta janela de transferências. Luizito segue normalmente como jogador do Grêmio e mantém a postura profissional nos trabalhos. Centroavante treina com o elenco e está à disposição de Renato Portaluppi. O próximo compromisso da equipe será contra o Atlético Mineiro no sábado, quando se completará 10 dias da última partida. Rapaz, eu disse aqui, acho que foi ontem, nos vídeos de ontem, né? De um dos vídeos de ontem aí, onde há fumaça, há fogo, né, gente? É nítido que Luizito Soares não esperava que apesar de hoje, em qualquer lugar do mundo, você tem informação sobre tudo. Mas eu acho que ele falou assim, não, eu vou pro futebol brasileiro, que lá é tranquilo, lá não, eu jogo lá tranquilo, joga. E vem jogando muito bem. Só que aqui, viagens, você tá no Rio Grande do Sul, você tem que viajar pro Mato Grosso do Sul. Você tem que viajar para Curitiba. É pertinho ali? Não, pertinho, Curitiba realmente é perto. Mas você tem que se deslocar muito. Você tem que viajar para Salvador. Então assim, Copa do Brasil no início, por exemplo, que eu até comentei esses dias com o nosso grupo lá de WhatsApp, né, amigos da resenha, é mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Né? Então assim, talvez ele deduziu, não, no futebol brasileiro, mesmo com essa minha dificuldade de física, né, que eu tô tendo, eu vou me dar bem, e tá se dando bem. Só que o problema é manter, né, aguentar jogar tantos jogos, é difícil. O Grêmio, evidentemente que está fazendo alguns planejamentos para que alguns jogos ele não possa atuar, mas quando é jogo decisivo, meu amigo, não tem jeito. Quando é jogo decisivo, o seu jogador mais importante, que no caso é Luizito, tem que jogar. Tanto que ele jogou no sacrifício, mancando todo momento, mancando, até no aquecimento, ele estava mancando, né? Então é difícil demais. Fala do Vasco da Gama. Vasco obtém efeito suspensivo para ter mulheres, crianças e deficientes na torcida contra a equipe do Grêmio. O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aceitou parcialmente o pedido de efeito suspensivo pelo Vasco e afrouxou a punição imposta ao clube pela confusão ocorrida em São Januário, depois do jogo contra o Goiás no dia 22 de junho. A decisão assinada por Paulo Sérgio Fels, relator do processo no pleno, permite a presença de crianças, mulheres e deficientes na torcida na partida contra o Grêmio, no dia 6 de agosto, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, que marca a estreia do técnico Ramon Dias, será de portões fechados. Representado pelos advogados Marcelo Jucá e Amanda Boré, o Vasco havia solicitado a permissão para ter de volta sua torcida por completo, mas o relator decidiu pela restrição a crianças, mulheres e deficientes. Por isso, considera-se um deferimento parcial. São permitidos então, como já disse, crianças de até 12 anos de idade acompanhadas por adultos, né? Mulheres de qualquer idade não vinculadas a qualquer torcida organizada do Vasco, pessoas de qualquer idade e gênero, com deficiência visual, surdos, cadeirantes, autistas e outros portadores de necessidades especiais. No entendimento da Justiça Desportiva, o Vasco poderia jogar contra o Grêmio com presença parcial da torcida em São Januário, mas há uma decisão em vigor da Justiça Comum que impede o clube de abrir os portões do estádio. O processo
que corre no juizado especial do torcedor e dos grandes eventos ainda não foi encerrado e aguarda a opinião de uma perita que vai analisar os laudos de segurança de São Januário. Portanto, ao menos por enquanto, o Vasco terá que enfrentar o Grêmio em outro estádio se quiser ter crianças e mulheres na arquibancada. Rapaz, eu acho que o Vasco vai preferir, eu acho, né? É só um achômetro. É bacana, seria legal em São Januário ter um público diferente. Eu acho que seria, pela primeira vez, eu até estava conversando com minha esposa, seria um jogo no Maracanã, né? Um jogo desse no Maracanã. Já pensou? 50 mil pessoas no Maracanã, mulheres e crianças. Seria bacana demais. Eu acho que seria uma coisa inédita no futebol brasileiro, né? Eu acho que seria uma coisa inédita. Claro que o esporte fez isso, mas eu estou falando a quantidade de gente, né? No maior palco do futebol mundial. Vamos falar então de SAF do Atlético Mineiro, rapaz. O Galo, essa quinta-feira decisiva para o Clube Atlético Mineiro. SAF do Atlético, Justiça de Minas nega pedido de suspensão da votação do Conselho. A Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido de suspensão da votação da SAF do Atlético Mineiro, a ser realizada nesta quinta-feira. A decisão é do juiz da 23ª Vara de Belo Horizonte, a um processo movido pelo conselheiro do Galo, Paulo Nemi, com pedido de liminar para suspender a reunião. Pois é, ainda na noite da última quarta-feira, um grupo de torcedores protestou na porta da sede do clube contra a votação. Os torcedores pedem transparência no processo de votação, que acontece nesta quinta e também na sexta-feira. O clube enviou aos conselheiros o acordo com acionistas e detalhou direitos e deveres. Uma carta aberta foi escrita pelos 4 R's, solicitando a aprovação. O encontro, que iniciará a votação para aprovar ou reprovar a proposta de constituição da SAF, havia sido publicado por meio de edital há 2 semanas, ou seja, 5 de julho. Na petição, o conselheiro benemérito Paulo Nemi faz a seguinte solicitação, por meio de tutela cautelar com liminar: suspensão da Assembleia da referida associação, a ser realizada na data de 20 a 21 de julho de 2023, ou não havendo tempo hábil para anular seus atos após sua realização. Além disso, o outro pedido é que a Justiça determine que o Conselho Deliberativo do Atlético apresente documentações necessárias para análise prévia, com estabelecimento de prazo razoável para apreciação. Ainda solicita criação de comissão independente. A petição judicial de Paulo Nemi ainda aponta 2 artigos do Estatuto Social do Atlético, 21 e 69, que diz sobre conflitos de interesses. Foi anexado uma versão antiga do Estatuto de 2008 nos autos do processo, ainda que os artigos citados coincidem em conteúdo com a versão atualizada da Carta Magna do Galo, que teve atualizações em 2015 com pontuações acerca do Profut. Então o Galo deve realmente virar SAF, gente. Não tem jeito. O Galo deve quase 2 bilhões de reais, gente. E assim, para o Galo vai ser bacana, porque quem vai comandar o Cruzeiro, o Atlético, é quem já está lá comandando. Só vai ser oficial, só vai se oficializar agora. Os 4 R's são eles que vêm aí pagando as contas do Galo e fazendo investimento. Esses jogadores todos que passaram e os que estão hoje no Galo foram os 4 R's que compraram, que, né, injetaram grana e muita grana para que esse time que o Galo tem hoje e o time de 2021, que ganhou Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, pudesse existir.
Falar novamente do Grêmio. Grêmio faz oferta de empréstimo por atacante argentino, mas o Lanús diz nananina não. O Grêmio vasculha o mercado em busca de reforços e recentemente tentou a contratação de Lucas Bezossi, atacante que pertence ao Lanús, mas está emprestado ao Central Córdoba. O clube gaúcho fez oferta por empréstimo, recusada pelos argentinos. O jogador de 20 anos entrou na mira do departamento de futebol do clube. Bezossi é destro e atua como extrema. Seria uma alternativa para suprir a carência de pontas no grupo gremista. Lanús detém os direitos do atacante, que tem vínculo definitivo até o final de 2025. No entanto, ele está emprestado ao Central Córdoba desde o ano passado. O tricolor procurou o Lanús e realizou uma oferta de empréstimo, mas o clube argentino só aceita vender. Desta forma, o Grêmio recuou e, por enquanto, não levou adiante o negócio. Nesta temporada de 2023, Bezossi atuou em 23 jogos, fez 3 gols e deu 2 assistências. O Grêmio, será que, assim, sinceramente, para você, o Grêmio está certo. Para você fazer um investimento num garoto de 20 anos, o Grêmio traz da base, né? Para comprar um jogador de 20 anos, tem que ter muita certeza, gente. Por isso que é importante, você traz o jogador por empréstimo, paga, né, ao time que tem os direitos do mesmo um dinheiro e coloca uma opção de compra. Se der certo, pronto, compra o jogador no final do empréstimo. Tô com o Grêmio nessa aí, rapaz. Vamos falar do Cruzeiro. Bruno Rodrigues recebe proposta da Arábia Saudita. Vamos ver os detalhes aqui desta proposta, né? O atacante Bruno Rodrigues recebeu proposta do Al-Tawwa, né, da Arábia Saudita. A oferta gira em torno dos 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos, e chegou a cerca de uma semana ao Tombense, majoritário nos direitos econômicos do atleta, segundo apurou o GE. Bruno Rodrigues tem contrato de empréstimo até o fim do ano com o clube, com a Raposa, né, que já há alguns meses, né, tenta manter o atacante por mais tempo e alcançar um acordo em definitivo, virando majoritário nos direitos econômicos. Atualmente, o clube tem 33%. O Cruzeiro conta com o desejo do atacante de continuar, segundo apurou o GE. Atualmente, o Cruzeiro segue nesta tentativa e está disposto a ampliar os vencimentos do jogador, melhorando o seu contrato para mantê-lo. A proposta financeira saudita, em termos de salários, é algumas vezes superior ao que Bruno Rodrigues recebe atualmente. O Cruzeiro está ciente da proposta feita a Bruno e o clube tem o desejo de alcançar um acordo com o atacante. A Raposa já conversou com o atacante e recebeu a sinalização que ele deseja permanecer por mais tempo, mas com um reajuste salarial do atual contrato. O Cruzeiro, nos últimos meses, já havia tentado uma valorização salarial para o atleta e um acordo para a permanência. A informação inicial da proposta saudita veio do jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo GE. Bruno Rodrigues está desde o ano passado no Cruzeiro, sendo campeão da Série B. Na atual temporada, ele é artilheiro do time com 8 gols e um dos líderes em assistência, junto de Gilberto e Wesley, com 3 passes para gol cada. Jogador que encaixou ali no Cruzeiro, né, rapaz? Jogador importante para esse time do Cruzeiro, e claro que o Cruzeiro vai fazer de tudo, o Ronaldo vai fazer de tudo para mantê-lo. Claro que é difícil concorrer com esse mundo árabe que está jorrando grana, rapaz. MP de Goiás denuncia Aleph Manga e mais 6 jogadores por suspeita de manipulação. O Ministério Público de Goiás denunciou mais 7 jogadores nesta quarta-feira, ou seja, ontem, pela suspeita de manipulação no futebol. São eles: o atacante Aleph Manga, do Coritiba, o meia Dadá Belmonte, do América Mineiro, Igor Cariús, do Sport, e mais 4 jogadores estão sem clube.
que estão sem clube, na verdade, né? O Jesus Trindade, ex-Coritiba, Pedrinho, ex-Atlético Paranaense, Sid Clay, ex-Cuiabá e Tony Anderson, ex-Coritiba. A informação da nova denúncia do MP de Goiás foi publicada pela revista Veja e confirmada pelo GE. A nova denúncia tem ainda outras 8 pessoas. Algumas já estavam sob investigação, como Bruno Lopes, apontado como chefe da organização de apostadores, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, também Luiz Felipe Rodrigues de Castro, Romário Hugo dos Santos, Vitor Yamazuki, Thiago Chambo Andrade e Kleber Vinícius Rocha Antunes, empresário conhecido como Clebinho Fera. O MP de Goiás aponta que houve mais de 13 partidas com suspeitas de manipulações de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Novos acordos aí com o MP e a lista de jogos, como aconteceu nas outras 2 fases da Operação Penalidade Máxima, alguns jogadores fizeram um acordo com o MP de Goiás. Um deles foi o equatoriano Braia Garcia, que recebeu o cartão amarelo na partida entre Atlético Paranaense e Fluminense, dia 13 de setembro de 2022, 1-0 para os curitibanos. Outro foi Diego Porfírio, hoje no Guarani, mas quando atuava pelo América Mineiro contra o Coritiba, 2-0 para os mineiros. Esses 2 atletas pagaram multa, quem também pagou multa e fez acordo foi Vitor Mendes, que estava no Fluminense e foi afastado, mas por participação na partida entre Juventude contra o Avaí e contra o Fortaleza. Nino Paraíba, pelo Ceará, fez acordo também por participação em jogo contra o Flamengo. Ele recebeu cartão amarelo no confronto no dia 4 de setembro. Depois, outro amarelo no dia 18 de setembro contra o São Paulo. Manga do Coritiba, pela mesma partida, foi denunciado por recebimento de quantia de R$50 mil para receber cartão amarelo na mesma partida, o que acabou acontecendo. Entre os denunciados, Pedrinho e Sid Clay foram envolvidos na mesma partida, no confronto entre Atlético Paranaense e Cuiabá, no dia 18 de setembro. Os 2 receberam cartão amarelo e, segundo o MP, por promessa de pagamento da organização. Em outubro, foram mais 2 jogos, com envolvimento de Tony Anderson e também o Jesus Trindade, do Coritiba, contra o Atlético Paranaense. Os 2 levaram cartão amarelo. Na partida Ceará e Cuiabá, novamente Nino Paraíba para receber a advertência da arbitragem. Nas rodadas finais do Brasileiro do ano passado, as denúncias são contra Dadá Belmonte, que era jogador do Goiás, em partida contra o Juventude, dia 5 de setembro, e contra o Fluminense, dia 9. Nos dois casos foram por cartão, mas contra o tricolor carioca para receber o cartão vermelho. A última partida relatada pelo MP de Goiás foi entre Atlético Mineiro e Cuiabá, do então meia Igor Cariús. Hoje no Esporte, de acordo aí com a denúncia, ele recebeu R$30 mil antes da partida. É um nojo, né, rapaz? O cara, jogador de futebol, não precisa disso, né, gente? Por isso, Cristiano, acho que esses caras têm que pegar a pena máxima, ser excluído do futebol. Esses caras têm que ser excluídos do futebol, porque, cara, eu já disse aqui em outros momentos, quando é um jogador, não que isso justifique esse tipo de ato, mas quando é um jogador da Série D do Campeonato Brasileiro, que o cara tem que trabalhar, ele trabalha em outra função, outro serviço, e é jogador de futebol, disputa a Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Aí ele recebe uma proposta de R$50 mil. Aí o cara vai. Não estou justificando aqui o erro, não é isso, mas é compreensível. Agora os caras ganham salários de 200, 300 mil, aí o cara aceita receber
30 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, para tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho, cometer um pênalti. Esses caras têm que ser banidos do futebol, cara. Banidos do futebol. Depois vem pra cá com um chorinho. Não, eu tô arrependido. Tem que ser excluído do futebol. Palmeiras tenta contratar Aníbal Moreno, mas Racing dificulta. O Palmeiras fez contato com o Racing da Argentina para tentar a contratação do volante Aníbal Moreno. Mas a primeira manifestação do clube argentino afastou a possibilidade de avanço. O jogador de 24 anos é monitorado pelo Verdão e, como publicou o jornalista César Merlo, houve uma conversa entre os clubes. A pedido do Racing, porém, é tida como fora das possibilidades alviverdes e a postura dos argentinos até aqui foi de não abrir mão, aliás, de não abrir muita, margem para o negócio. De acordo com a imprensa argentina, há 10 dias o Racing já tinha recusado uma oferta de um clube europeu por Aníbal Moreno, de 6,3 milhões de euros, cerca de 33,8 milhões de reais. A diretoria alviverde está atrás de um meio-campista mais marcador nesta janela de transferências. Na terça-feira, o empresário de Wendel, do Zenit da Rússia, teve uma reunião com o Palmeiras e os valores apresentados esfriaram a chance do negócio. Nas redes sociais, outros nomes foram apontados como opções para o setor, como Fernando do Sevilha, no caso do Sevilha da Espanha, e Leonaldi da Ponte Preta. Os dois, porém, não estão na pauta do clube agora. A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto. E o grande foco alviverde está na contratação de um volante mais marcador. E também um camisa 5, na verdade. Esta é uma lacuna aberta desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra, no início da temporada. Zé Rafael foi improvisado e é o titular, enquanto Fabinho e Jailson são tidos por Abel Ferreira como os reservas no setor. Coincidentemente ou não, ontem um palmeirense amigo meu mandou uma mensagem para mim: Cristiano, porque assim, eu brinco, que o palmeirense ele é muito chorão. O palmeirense chora de barriga cheia. Aí ele me mandou um áudio ontem, um colega meu amigo Marcelão, um grande abraço para você, dizendo isso: Cristiano, por que você fala que o torcedor do Palmeiras é muito chorão? Olha a dificuldade para Leila Pereira contratar no Palmeiras. Ou seja, o torcedor do Palmeiras está uma arara com Leila, porque Leila não contrata, gente. Palmeiras é um time vencedor, mas Leila não contrata. Então os caras estão irados com a Leila Pereira, Mas vamos aguardar para ver se o Palmeiras ainda nessa janela de transferências. Na verdade, o torcedor do Palmeiras tem razão. Tem razão. Dá para a Leila gastar um pouquinho da grana que tem aí, gente? Dá. Palmeiras tem grana e dá para buscar pelo menos 3 a 4 nomes aí, de bons jogadores, como eles mesmos dizem, jogadores para chegar e jogar. Falar do Grêmio mais uma vez. Grêmio recua em negociação para recontratar Luan do Corinthians. O Grêmio deu um passo atrás e esfriou a negociação para recontratar Luan do Corinthians. Um dos principais motivos para o recuo do tricolor é o longo tempo de inatividade do ex-camisa 7, que está encostado no clube paulista. Conforme apurou o GE, o clube gaúcho decidiu que a prioridade para contratações nesta janela são de jogadores que tenham condições de desembarcar em Porto Alegre e jogar, sem tempo para adaptação ou para pegar ritmo de jogo. Luan, ao contrário, precisaria de um período para entrar na forma física ideal. O meio-atacante não entra em campo desde novembro do ano passado, quando esteve emprestado ao Santos. O jogador está afastado no Corinthians e sequer treina com os companheiros. Nos bastidores do Grêmio, houve uma mudança de tom sobre o assunto. No início da semana, o clube gaúcho e o staff de Luan estavam praticamente acertados. A parte do jogador ficou de negociar a saída do Corinthians para que o negócio fosse concretizado, mas não houve evolução de lá para cá. Desde que o técnico Renato Portaluppi revelou interesse no retorno do jogador,
Luan se empolgou com a possibilidade e chegou a ligar para o comandante gremista. Um vídeo de anúncio já estava sendo produzido pela sua equipe para ser divulgado nas redes sociais do jogador. Procurado pelo GE, o staff de Luan não quis se manifestar. Gente, o Grêmio tá certo. O Renato Gaúcho que é maluco. Pelo amor de Jesus Cristo. Renato Gaúcho, você não é mágico. Você deu uma declaração que o Luan só jogou com você. E é verdade. Que você conseguiria, né? Você pode fazer com que o Luan volte a jogar a bola. Não faça isso, menino. Você não é mágico. Você não é mágico. Procure primeiro um profissional da área psicológica para esse menino. Depois que ele resolveu, que dentro da caixinha dele aqui, tiver tudo resolvidinho, tudo, sabe? Tudo no lugarzinho certinho, aí sim, aí coloque o Luan para treinar, para entrar em forma física novamente, e aí sim, aí deu uma oportunidade para ele. Mas nesse momento, colocar o Luan para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, não vai dar certo, gente, não vai. Voltar a falar de Vasco da Gama, porque o Vasco negocia a contratação do uruguaio Michael Santos, do Tajeres. Pois é, na busca de um substituto para Pedro Raul, que está de saída para o Toluca do México, o Vasco tem interesse no atacante uruguaio Michael Santos, do Tajeres. Isso mesmo, o Vasco tem conversas em andamento com o Tajeres, atual clube do Michael Santos. Nesta temporada, o atacante fez 13 gols em 24 partidas pelo clube argentino. O interesse foi noticiado primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos. Ao GE, um dirigente do Tajeres confirmou a negociação. Disse que as conversas com o Vasco estão avançando, mas ressaltou que há concorrência de outro clube brasileiro e o Tajeres só aceita vender Michael Santos. Os valores não foram revelados, mas a ideia é valorizar o centroavante, que marcou 36 gols nas duas últimas temporadas. É o Vasco da Gama tentando se reforçar. É aquela coisa que eu falei do Palmeiras aqui. Se o torcedor do Palmeiras acha que a Leila não contrata, que a Leila é lenta, você imagina a direção da SAF do Vasco, né? A lentidão que é. Falta aí menos de 15 dias, né? Para que a janela se feche. Até agora, o Vasco só contratou um jogador de verdade. Um jogador de verdade. Na minha maneira de ver, né? Falar do Flamengo, porque o Flamengo ainda continua, né, rapaz? Buscando aí reforços. O Flamengo, que já tem um time muito forte, continua em busca de mais jogadores. Zenit responde ao Flamengo e clubes vão negociar valor em forma de pagamento por Claudinho. O Flamengo enviou a primeira proposta oficial por Claudinho na última semana para o Zenit. O clube russo deu um sinal positivo de que aceita negociar o jogador, mas ainda não respondeu sobre as condições apresentadas. Ou seja, até o momento, os valores e a forma de pagamento ainda não entraram em pauta. A primeira proposta rubro-negra foi na casa dos 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual. O parcelamento proposto aí pelo Flamengo foi de 5 anos, pagando aos russos em 10 partes fixas de 1,5 milhão de euros. Este valor corresponderia a 100% dos direitos econômicos e não inclui bônus por títulos. É o Flamengo, né, rapaz? O Flamengo que, pelo andar da carruagem, parece, né? Parece que vai dar certa negociação aí do Claudinho, né? Pelo andar da carruagem, pela conversa do Flamengo e do Zenit, né? Até porque o futebol russo tá tendo guerra por lá ainda, né, gente? E aí os jogadores estão querendo retornar para o Brasil. Flamengo faz consulta pelo Scarpa, mas meia deseja permanecer na Europa. Você vê que o Flamengo só vai em jogador top, né? Só em jogador grande. De olho no mercado, o Flamengo procurou saber as condições para a contratação do meia Gustavo Scarpa. O meia de 29 anos, atualmente, está no Nottingham Forest da Inglaterra. A negociação não foi aberta, já que o jogador informou que deseja permanecer no futebol europeu. Nas últimas semanas, o rubro-negro entrou em contato com os empresários do jogador.
Algumas condições até entraram em pauta. Os valores, inclusive, agradaram ao staff. O Flamengo aguardou a resposta de Gustavo Scarpa e logo depois ouviu que o jogador não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento. Scarpa tem apenas 7 meses de Europa. O meia assinou com o clube inglês há 1 ano, quando entrou nos últimos meses de contrato com o Palmeiras. O jogador permaneceu no clube paulista até o fim de 2022 e reforçou o Nottingham Forest somente nesta temporada. Agora vocês já pensaram aí, gente? A gente tá falando do Palmeiras aqui. Vocês já pensaram se o Flamengo consegue contratar aí o Scarpa? O torcedor do Palmeiras ia se descabelar, né, rapaz? Falar de seleção brasileira, Neymar admite que pensou em deixar a seleção, abre aspas, vão ter que aguentar de novo, fecha aspas. Neymar abriu o jogo sobre os seus sentimentos após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao streamer Casimiro, o atacante da seleção brasileira admitiu que pensou em abandonar a seleção, mas garantiu que vai seguir na equipe. Eu, pós-Copa do Mundo, sinceramente mesmo, não queria voltar não, mas repensei, porque eu sou muito fominha, né? Eu repensei, pós-Copa eu não queria não passar pela dor de perder, mas pô, ver minha família sofrendo muito, isso pesa bastante, abre aspas, mas eles vão ter que aguentar de novo. Sorriu o garoto e disse o seguinte, vai dar bom, tem que dar, fecha aspas, declarou aí o nosso Neymar, né, rapaz? Neymar que já está machucado já há algum tempo, vem se recuperando aí e em breve estará de volta ao futebol. Gente, dá só um tempinho que eu vou ali tomar uma água, né, para dar uma lubrificada aqui. Eu volto falando de Copa do Mundo Feminina, já começou, o Brasil estreia na segunda-feira, mas já teve bola rolando para a Copa do Mundo. E vou falar também de Série B do Campeonato Brasileiro e falar também dos brasileiros na Copa Sul-Americana. Já tem confrontos definidos. Eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, né, rapaz? O finalzinho aqui do nosso vídeo nosso primeiro desta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Falar de Copa do Mundo feminino, né, rapaz? Começou. Hoje tivemos a Nova Zelândia 1-0 para cima da Noruega pelo Grupo A da Copa do Mundo. Amanhã, mais conhecida como sexta-feira, teremos aí a seleção da Filipinas
e a Suíça, né? Se enfrentando. Esse jogo tá marcado para 2 horas da manhã, gente. Eita, meu Deus do céu, né? Brincadeira, os jogos vão ser tudo cedo, viu, gente? Esses jogos vão ser tudo cedo. Tivemos também jogos aí, na verdade, jogo, né? Pelo grupo B, onde a seleção da Áustria venceu a Irlanda por 1-0. Sexta-feira, amanhã a gente passa os outros jogos para vocês, que vai acontecer na sexta, né? Na verdade, já vai saber dos resultados, né? Porque os jogos tudo cedinho, então a gente já vai saber dos resultados. Mas o mais importante para nós, que somos brasileiros, é que a seleção do nosso Brasil, né? As nossas meninas, vai estrear pelo Grupo F, Grupo F do Brasil, que não é fácil não, viu, gente? Grupo F, onde está a seleção brasileira, tem a França, tem a Jamaica e tem Panamá. As francesas que são as mais perigosas. Devem se classificar, nesse grupo, né? E a gente espera que isso aconteça. A França, o Brasil e a França nesse grupo, né? O Brasil joga na segunda-feira às 8 horas da manhã. Vou acordar cedinho para me assistir esse jogo aí, torcer para nossas meninas. Segunda-feira a estreia do Brasil contra a seleção de Panamá. E na segunda rodada pega quem, rapaz? O Brasil pega a França na segunda rodada. Será que teremos aí as duas estreando com vitória? A França vai pegar no domingo às 7 horas da manhã a seleção da Jamaica. Se o Brasil vencer e a França vencer, as duas jogam aí, já pensando numa ou quase classificação ou numa classificação, né? Pois é, então já é uma classificação, porque são só 3 jogos. Então, quem vencer as 2 primeiras aí, fica praticamente classificada para a próxima fase da competição. Ou fica classificada mesmo para a próxima fase da competição, né? Pois é, vamos aguardar então para a gente ver o que acontece. E claro que a gente vai estar de olho nas notícias, nas informações aí, para a gente trazer para vocês que estão ligados sempre com a gente. Falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória, rapaz, o Vitória venceu ontem o Sport na Ilha do Retiro por 2-1. E com isso, o Vitória assumiu, voltou à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória que começou aí os primeiros jogos ganhando de todo mundo, depois deu uma caída, saiu do G4 e agora com a vitória contra o Sport na Ilha do Retiro. É bom lembrar que o Sport, eu venho falando aqui, o Sport, o Ceará, são equipes, Vila Nova, né, que estava até então na liderança da competição, são equipes, Atlético Goianiense, Guarani, né, acho que o Criciúma, Botafogo de Ribeirão Preto, são equipes que vão brigar aí com o Vitória pela vaga na Série A do ano que vem. Então essa vitória do rubro-negro baiano, importantíssima para as pretensões aí do rubro-negro baiano nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Tivemos também na quarta-feira o Atlético Goianiense 2-2 com o Mirassol, o Novo Horizontino 3-0 para cima do Londrina, o Avaí 2-0 para cima do Sampaio Correia. Tivemos ainda o ABC perdendo em casa para o Guarani por 1-0 e o jogo que deu também com a vitória do Vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro. O Ceará venceu o Vila Nova no finalzinho, Vila Nova que com empate ficava na liderança, mas com o gol no final do Ceará e a vitória, né, do rubro-negro baiano, o Vitória assumiu a liderança com 34 pontos, assim como os demais aqui que eu vou falar. O segundo e terceiro, né, também tem 34 pontos. O Vila Nova, 34 pontos. O Criciúma, 34 pontos também. Qual a diferença, Cristiano? A diferença é que o Vitória chegou a 11 vitórias. E o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro, né? Empatou em pontuação, vai primeiro critério de desempate é número de vitórias. Depois, saldo de gols, gols marcados, etc e tal, né? Cartões amarelos, cartões vermelhos, enfim. Se tudo tiver empatado, né? Vai para os cartões. Mas por isso, por esse critério, o Vitória é o primeiro colocado. Fecha ali o G4, o Novo Horizontino com 33 pontos. O Campeonato Brasileiro, a Série B, até o 11º colocado ali, que é o Atlético Goianiense, que tem 27 pontos, tá todo mundo no bolo, gente. Vocês têm uma ideia? O quarto colocado é o Novo Horizontino com 33 pontos. O 11º colocado, que é o Atlético Goianiense, está só a 6 pontos do G4.
Então tá tudo embolado nesse momento. Na zona de rebaixamento, Chapecoense 17º com 18, 18º Londrina com 14, Avaí é o 19º com 14 pontos também. O ABC voltou para a lanterna do campeonato com 11 pontos até aqui, né? Perdeu em casa para o Guarani por 1-0. O Guarani também que vem fazendo uma boa campanha, tá ali pertinho do G4. O Sport, com essa derrota, né, tinha a chance de, se vencesse, assumir a liderança do campeonato. Perdeu, saiu do G4 do Campeonato Brasileiro, ficou ali na 5ª colocação com 32 pontos. Próxima rodada aí da Série B do Brasileirão, né, começa amanhã, que é a última rodada aí, né, do primeiro turno do Brasileirão da Série B. O CRB amanhã, mais conhecida como sexta-feira, enfrenta a Ponte Preta. No sábado teremos Mirassol e Tombense, Vila Nova e ABC. Também o Criciúma contra o Novo Horizontino, o Ituano contra o Avaí. Esses os jogos do sábado. Do domingo teremos o Guarani contra o Atlético Goianiense, o Juventude contra o Ceará, o Sampaio Corrêa contra o Sport, o Vitória na segunda-feira joga contra a equipe da Chapecoense. Também na segunda teremos o Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Os jogos, também classificação, as coisas da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Copa Sul-Americana para a gente fechar esse nosso vídeo. Vamos lá então. Os playoffs das oitavas de final, né? Os times que já estão classificados para a próxima fase. O Emelec, no jogo de ida, venceu o time do Sporting Cristal por 1-0. No jogo de ontem, o Emelec jogando em casa, as duas equipes ficaram no 0-0. Com isso, o time do Emelec está na próxima fase da competição. Agora, Clube Brasileiro. O Patronato recebeu o Botafogo na semana passada e o Botafogo venceu por 2-0. No jogo de ontem, o Botafogo fez uma mesclada aí, né, no seu time, jogadores titulares e jogadores reservas. Mesmo assim, o Botafogo empatou em 1-1. O Botafogo fez o gol no comecinho do jogo, parecia que o Botafogo ia golear, mas o Botafogo permitiu um empate do Patronato. Com isso, o Botafogo está na próxima fase da competição. Hoje, mais conhecida como quinta-feira, teremos a definição de mais um classificado. Primeiro jogo, Nublense e Audax Italiano empataram em 0-0. Agora, no jogo de hoje, às 19 horas, quem vencer fica aí com a vaga para as oitavas de final da competição. Um novo empate, né? Um novo empate aí pode ser até com gols, né? Leva a decisão para as penalidades máximas. Independente Medellín perdeu em casa para o São Lourenço por 1-0 na partida de ida. Ontem, né, o São Lourenço em casa venceu por 2-0 e garantiu a sua classificação também às oitavas de final. O Barcelona de Guayaquil venceu os Estudiantes por 2-1, mas no jogo da volta perdeu de 4-0, então está fora da competição. Segue o Estudiantes. O Corinthians tinha vencido o Universitário por 1-0 e na terça-feira voltou a vencer novamente fora de casa por 2-1. Segue o timão na Copa Sul-Americana. O Libertad 2-1 para cima do Tigres, jogando no Paraguai, lá no seu Defensores del Chaco. O jogo da volta será no Monumental Vitória, na noite de hoje, né, rapaz? Às 9 horas da noite, às 21 horas. E aí, se o Libertad conseguir um empate, ele passa para a próxima fase. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Tigre precisa vencer por 2 gols de diferença. É esse jogo e o jogo aqui do Nublense contra o Audax Italiano, para a gente conhecer aí os classificados, né, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tivemos também Colo-Colo 2-1 na primeira partida em cima do América, mas no jogo da volta o América Mineiro lavou a jega, né, rapaz? 5-1 para cima do Colo-Colo e o time brasileiro América Mineiro está na próxima fase da competição. Já temos alguns jogos definidos. O Emelec será adversário do Defensa e Justiça. O Botafogo terá como adversário o Guarani do Paraguai. A LDU, que já está classificada, né, terá como adversário o Nublense ou o Audax Italiano, que se enfrentam nesta noite de quinta-feira. O São Paulo, né, na noite de ontem, conheceu o seu adversário, será o São Lourenço. O Goiás também conheceu o seu adversário, o Estudiantes de La Plata, né? Será o adversário aí do time brasileiro. Ontem eu disse que o Goiás tinha jogado, não, o Goiás se classificou de forma direta, né,
para as oitavas de final. Estava esperando só o seu adversário, que será o Estudiantes. O Corinthians terá como adversário o News Old Boys, que é o time argentino. Aí o buraco é mais embaixo, né, Corinthians? Aí não tem... Se colocar time reserva contra o News, toma 2 pancadas. Agora é levar a sério o negócio, né? Quis sair a Libertadores, quis sair nos playoffs, não conseguiu. Agora tem que levar a sério. O Fortaleza espera o confronto entre Libertad e Tigre, né, para definir, para saber aí quem será o seu adversário. E o América Mineiro, né? O América Mineiro vai ter como adversário o Bragantino, ou seja, já temos um time brasileiro nas quartas de final da Copa Sul-Americana, porque os 2 brasileiros se enfrentam, o América Mineiro e o Bragantino. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso videozão aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Se gostou, deixa o joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal se você não for inscrito. Não esqueça do sininho de notificações, que é muito importante. Por que o Cristiano pede tanto pra gente curtir o vídeo dele? Gente, porque se vocês não curtirem, né, não vai ajudar a gente. Não vai ajudar esse cara aqui que está trazendo sempre informação para vocês. Quanto mais tiver curtida, melhor e melhor será para nós, porque o YouTube entende que mais pessoas da plataforma YouTube precisam assistir esse nosso vídeo. Então, por favor, ajude nós aí, tá? Curta muito o nosso vídeo. Se você assistir aqui 30 segundos do nosso vídeo e for lá na curtida e ó, tocar ou tocar na curtida aí ou então clicar, já vai ajudar demais a gente, beleza? Então, ó, beijão no coração, um abraço para vocês também. Às 18 horas eu volto pra gente trazer o vídeo aqui de notícias, né, de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Belezinha? Combinado? Abraço, beijo no coração. Claro que a gente se fala, a gente se vê, se assim o nosso bom Deus nos permitir.